Qual o melhor time da capital para começar o campeonato goiano, hein, gente? O Goiás já tem ali mais ou menos uma base, o Vila Nova já praticamente fechou a janela, faça talvez aí mais 2 ou 3 contratações e só isso. E tem o Atlético também que vai se reforçar mais, vai contratar mais jogadores, mas também já tem um 11 para começar o campeonato. Põe na tela do YouTube aí primeiro a escalação do Vila Nova, que é o atual campeão goiano, merece aqui começar. O Vila teria hoje como base Ayrton no gol, é contratação, veio do Novo Horizontino. O Elias é remanescente, o Panho Sá, capitão do time, remanescente, Pedro Romano remanescente e o Formiga também remanescente. Ou seja, dos jogadores da defesa, só uma novidade. Meio de campo, João Vieira é remanescente, o Maranhão, William Maranhão foi contratado e o Marquinhos Gabriel, camisa 10, também foi contratado. Na parte ofensiva, Emerson Urso, remanescente, André Luiz, remanescente e o Della Torre, contratado. Ou seja, o Vila é uma mescla boa, né? De jogadores contratados e jogadores que renovaram seus contratos. Olha a escalação do Atlético também na tela do canal do YouTube, é no Dragão do Brasil. Paulo Vitor, remanescente, Matheus Ribeiro, contratado, está de volta ao Atlético, Tito, comprado pelo Adson Batista, Adriano Martins ficou da temporada que está terminando agora e o Romão também ficou. Ou seja, o Atlético também só com uma novidade na sua parte defensiva. Meio de campo com o Igor Henrique, contratado junto à equipe do Vila Nova, o Netinho, caso venha para o campeonato goiano, né? E o Ariel seria o camisa 10. Aí na frente tem o Jean Dias, remanescente, Kevin Ramírez, a grande contratação do Atlético até o momento, né? Atacante que veio do Amazonas, e uma dúvida entre o Yuri, garoto da base, e o Derek, que está voltando ao time do Atlético. É um time bom para campeonato goiano, hein, gente? É um time interessante para campeonato goiano. Olha o provável Goiás. Goiás se mexendo, ontem teve entrevista coletiva, time também com uma base interessante para Goianão. Tem o Tadeu no gol, Diego Caito, garoto da base pela direita, a defesa com jogadores remanescentes também, tem Luiz Felipe, tem Lucas Ribeiro e tem Danilo, ainda tem Tite Messias no elenco, jogadores ficaram, né? Defesa do Goiás, toda ela remanescente dessa temporada. Aí você tem o Lourenço no meio de campo, baita jogador, você tem o Juninho remanescente, o Brian remanescente. Aí na frente você tem todo um ataque remanescente, com Pedrinho da base, Anselmo Ramon e Jean Carlos. Esse o time do Goiás. Põe todo mundo na tela do canal do YouTube pra gente já começar aqui movimentando o nosso debate. Meninos, qual o melhor time da capital para começar talvez o mais disputado campeonato goiano da história recente? Começa por você. Alô, meu comandante, chega pra cá, Superfera do Brasil. Fala comigo, seu Nivaldo Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Tim, ao Jean Lopes, o Santa Claus do Rádio Brasileiro e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Esses times postos aí, pra mim o melhor é o Goiás. O Atlético ele tem um buraco aí no meio campo que precisa ser preenchido. A defesa é boa, o goleiro do Atlético é bom demais a conta. O ataque com o Kevin, que foi contratado, é muito bom, mas ele tem esse buracão aí no meio campo. O Vila Nova, com essas contratações, ele se reforça bastante, porque nós temos que nos lembrar que o Vila fez um campeonato brasileiro da Série B fraco, né? Ele passou do limite ali do rebaixamento, pouca coisa, e abandonou o campeonato e ficou por isso mesmo. As contratações do Vila foram muito boas, que vão dar ao Vila uma condição de competitividade grande com o Goiás e com o Atlético, mas você vê que o Goiás, ele contratou o Lourenço, que é um ótimo jogador, e nós temos que lembrar que o Goiás deixou escapar o acesso na última rodada do Campeonato Brasileiro, e vários jogadores são remanescentes. Remanescentes não, né? Porque nós não terminamos o ano, né? E vários jogadores desse ano vão continuar para o ano que vem. O Tadeu é um goleiro que dispensa comentários, a defesa do Goiás ela é forte, o meio campo com o Juninho e o Lourenço vai ficar muito boa. O Anselmo Ramon, se ele não for alvo de sacanagem, de fritura dos outros, ele é um excelente atacante, o Anselmo Ramon, que por pouco não saiu do Goiás. Na verdade, ele até queria, né? Porque o ambiente lá não estava muito legal para ele. O ambiente, assim, ele não estava muito motivado. Mas se você pegar, assim, do ponto de vista individual e tal, eu penso que o Goiás, ele é um time que está num nível ligeiramente superior aos outros dois para iniciar a temporada. 1h15 da tarde agora, 1h15, meus amigos. Deixa eu já mandar abraço aqui pro meu povo.
O Cláudio Costa tá ligado com a gente, a Inveja Mata. Reginaldo Silva, boa tarde a todos aí de Goiânia, sou o Reginaldo de Belém, sempre ouvindo vocês. Alô, Reginaldo, como é que você tá, Reginaldo? Põe a imagem pra mim aqui, ô Giovanni, você vai alternando aí pra gente, isso. Um abraço aqui pro Lélio Braga, cara de lontra, comenta aí sobre o novo treinador do Clube do Remo pra 2026. Lélio, um treinador interessante, cara, aqui no Brasil ele não fez um bom trabalho na equipe do São Paulo, e o time do São Paulo era bem melhor que o time atual. Ele faz ali o campeonato estadual, começa o campeonato brasileiro, faz uma parte da Libertadores da América, recebe uma proposta da seleção do México e sai para a Copa do Mundo de 2014. Mas é um treinador interessante, acho que o Marcos Braz foi bem nessa contratação. Saiu da caixinha, um treinador que chega com peso, né? Mas agora precisa do time, né? O time do Remo é fraco para a Série A, é muito fraco para a Série A. Um abraço aqui pro Cláudio Duarte, também tá ligado, Thiago Moraes, Remo bilionário, o resto chora. Edivaldo Muniz, boa tarde, parabéns pelo belíssimo programa, não perco um programa sequer, viu? Tô aqui em São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, mais uma capital insular, né? Pra quem não sabe o que é insular, o programa também é cultura. São capitais que são ilhas. Florianópolis é uma cidade insular e também a nossa São Luís do Maranhão. Belíssima São Luís do Maranhão. Um abraço pra todos aí. Degmar Biju, esse meu Goiás não me engana. E o Valdir Marques, mande um abraço aí pra mim, fazendo 62 anos, 55 anos de Esmeraldina. Ô, Valdir, Deus te abençoe, rapaz. Muita paz, saúde, prosperidade. Tudo de bom, viu? Saudações esmeraldinas pra você e um beijo, ó. Molhado não, beijo carinhoso pra você, ó. Parabéns, tudo de bom e obrigado pela audiência. Fechou? 1h16 agora. Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. A Camargo, referência na distribuição de peças Baldão para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, bancais e muito mais, viu, gente? Muitas outras peças para você. A Camargo, 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Atlanta Contabilidade. Para você que está afim de mais tranquilidade, foque naquilo que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Entre em contato com a Atlanta Contabilidade e deixe tudo na mão de quem entende, viu, gente? Olha o telefone para você, Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 629-8236-0008, 629-8236-0008. Maestro Tim, vem aqui pro debate também. 317 pessoas ao vivo agora, tá subindo e só 54 likes. Gente, deixa o like aí. 300 pessoas ao vivo aqui, quase 400, e a gente não bateu nem 100 likes. Isso é uma vergonha. Isso é um tapa na cara da sociedade, do pai de família, da mãe de família. Cadê o seu like, gente? Custa o quê? O like é de graça. Sapeca like pra gente, pra Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Tim, ambas as equipes mantiveram uma base boa. Eu sou adepto de bases. Mesmo bases que fracassaram na temporada, como foi o caso de todos nós aqui. O Goiás fracassou muito, o Atlético fracassou e o Vila fracassou mais ou menos, pelo menos foi campeão estadual. Mas o Vila mantém uma base muito interessante, o Goiás tem apenas 2 novidades na formação principal, o resto é base, e o Atlético também com uma base muito forte, uma base extremamente forte. E o Atlético termina a Série B bem. O problema do Atlético não foi o final da Série B, foi a metade pro começo, né? Quem tem um time hoje com mais cara de campeão goiano, quem passa mais confiança para esse começo de temporada, para esse começo de trabalho? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, meu amigo Jean Lopes, para Giovana, para o Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, nessas prováveis escalações que você colocou aí, para mim eu vejo um equilíbrio muito grande. Agora é bom lembrar que Goiás e Atlético devem e precisam se reforçar ainda mais, né? Mas diante dessas prováveis escalações, só coloco uma ressalva aí na escalação do Goiás, que colocou o Diego Caetano. Na minha visão, hoje o Rodrigo Soares chega para ser titular na lateral direita. Aí tem a briga na lateral esquerda ali, né? Com o Danilo, que é um garoto muito promissor que tem o Goiás, e se o Moraes vai continuar ou não. Então teria essa dúvida aí nesse sistema defensivo. O Atlético, eu gosto muito do sistema defensivo do Atlético. Esse provável escalação com Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, Tito, Adriano e Romão, para mim é um sistema defensivo muito sólido, mas o Atlético precisa ainda, carece de jogadores para meio campo, tanto que você colocou aí o Netinho, se é que ele vai vir ou não, se ele vier já no início da temporada ajuda muito, mas eu vejo esse buraco ainda no sistema de criação ali no meio campo da equipe do Atlético. Ariel, para mim, não passa essa confiança que vai conseguir ser esse meia que o Atlético precisa, e a tendência, e deve acontecer, que o Atlético vai se reforçar
reforçar ainda mais, então essa parte do meio campo do Atlético deixa um pouco a desejar. Em relação ao Vila, eu tenho algumas ressalvas em jogadores que ficaram, né, para essa temporada, não os que foram contratados. Gosto da contratação do Ayrton, Marquinhos, Gabriel, Della Torre, mas para mim o William Formiga ele tem muitas limitações na lateral esquerda, é um jogador que mais marca, né, falta aquela agressividade, aquela força ofensiva por Formiga. Vejo também uma dificuldade grande na parte ofensiva em cima do André Luiz, não foi aqui no Vila Nova o que a gente esperava, então fica essa incógnita, se vai conseguir ser um André Luiz mais produtivo, mais participativo na temporada 2026, porque se for o do André Luiz 2025, para mim ele não vai conseguir nem se firmar como titular, né? E o próprio Emerson Urso, não pela qualidade, mas pela lesão que ele sofreu, voltou ali na reta final do Brasileiro, então ainda deixa algumas situações aí em aberto em relação ao Vila Nova dessa provável escalação. E eu vejo o Goiás um pouco mais pronto justamente por isso. Manteve uma base, essa base defensiva e queira ou não queira, o Goiás não subiu, assim como o Vila e o Atlético, mas o Goiás foi até a última rodada. Tadeu um baita o goleiro, a dupla de zaga ali eu vejo como boa, Luiz Felipe e também o Lucas Ribeiro. O Rodrigo Soares para mim é um bom lateral direito, a contratação do Lourenço para mim ajuda muito, reforça muito o meio campo, esse meio campo com Lourenço, Juninho e Brian, para mim, principalmente o Brian jogando como 10, para mim é um meio campo interessante já, e a tendência é que chegue mais jogadores para o Goiás. E o ataque com o Anselmo Ramon, a gente sabe da qualidade, o garoto Jean Carlos para mim é um garoto muito promissor também, assim como é o Yuri lá na equipe do Atlético, e aí fica a ressalva em cima do Pedrinho, né? Qual Pedrinho que nós vamos ver na temporada de 2026? O Pedrinho que começou o Brasileiro muito bem ou o Pedrinho que terminou o Brasileiro muito mal? Então eu vejo que a situação do Goiás hoje, ele é um time mais fácil de ser ajustado, e por isso, em relação aos três, eu dou uma preferência um pouquinho para o Goiás. Muito bem, 1h22 agora. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados do Brasil. Mais informações também pelo nosso WhatsApp, 629-81650131. Elo Forte Uniformes, a melhor opção para você, meu amigo empresário. Gente, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel 3576-3646. Laje Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo telefone. Ligue agora ou passe um WhatsApp, 3246-7200. 3246-7200. Família, sempre importante falar aqui da nossa mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Pizza Z. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Pizzas há mais de 4 décadas acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery. WhatsApp 6235-314000 ou pelo app da 99 Food. Um abraço pro Cleiton Alves da Silva, já deixei meu like. Obrigado, Cleiton. Gratidão, viu? Tamo junto, fera. Rubenvaldo Pantoja, fala dos times do Pará, acho top o programa. Ô, Rubenvaldo, obrigado aí pela audiência, viu? Um abraço aí pra esse estado maravilhoso do Pará. O nosso grande Marcelo Luciano também tá ligado. Estou assistindo vocês de Águas Lindas de Goiás, sou Verdão. Alô, Águas Lindas! Aquele abraço, região metropolitana de Brasília, né? Obrigado. Evandro Jorge da Silva, boa tarde, estou em Anori, Amazonas, sempre ouvindo vocês na Band News Goiânia. Obrigado, Evandro. Abraço aí pra Anori, no Amazonas. E o Robson Coutinho também tá ligado, dando um abraço aqui na gente. Obrigado, viu, gente? 1h23, põe o Jean Lopes aqui na roda também, porque eu acho que é um tema interessante, Jean. Primeiro eu quero, assim, não é nem parabenizar, mas reconhecer, porque manutenção de base é algo muito complicado, é algo muito difícil. Quando você mantém base, você tem uma dificuldade grande, porque o mercado hoje ele está aquecido, poucas opções, jogadores que estão à disposição são caros, e o Atlético conseguiu manter bons jogadores, o Vila conseguiu manter bons jogadores, e o Goiás também. Não é porque o Goiás não subiu que foi tudo péssimo. Não, o momento do Goiás é muito complicado, mas a temporada do Goiás, apesar de ruim, foi uma temporada que quase terminou com acesso. E do mesmo jeito que nós elegemos aqui o Vila Nova como grande time goiano na temporada, se o Goiás ganha do time do Remo na última rodada, onde ele tinha todas as possibilidades de que isso acontecesse, a melhor temporada seria do Goiás e não do Vila. Então o futebol é muito complicado, cara. Em 90 minutos de um jogo, em uma semana, você perde todo um trabalho que foi construído, né? Mas enfim, ô Jean, para começo de conversa, para começo de campeonato goiano, quem tem o melhor time da capital? Goiás, Vila Nova ou o Atlético? Fala comigo, Jean Lopes. Boa tarde, mais completo. Boa tarde, mais dinâmico.
Tiago Menezes, grande abraço a você, ao comandante Nivaldo Carvalho, ao maestro Tim, um abraço especial a vocês dois. E, claro, o meu abraço mais carinhoso é para você, ouvinte da Band News FM, para você, amigo das feras do esporte. Tiago, veja bem, eu vou começar de baixo para cima. Vou começar daquele que, no momento, hoje é dia 18 de dezembro de 2025, e tudo que eu vou falar serve para hoje, porque contratações chegarão e as coisas podem mudar. Mas, neste momento, eu vou começar daquele que, para mim, está bem distante dos outros dois, que é o Atlético Clube Goianiense. Além do Atlético não ter um 11 competitivo, para mim, até o momento, ele não tem elenco. O Atlético está com pouquíssimos jogadores. Eu acredito, e aí eu vou dar um chute aqui, que o Atlético não tem 15, 16 profissionais no elenco dele. Porque mandou muita gente embora, em quantidade, né? Saiu muita gente e chegaram poucos para suprir a carência de todo o elenco. Então o Atlético ainda precisa evoluir muito em termos de contratações, apesar que o sistema defensivo do Atlético é seu ponto alto. Né? A linha de 4 ali, os 2 laterais, principalmente os 2 zagueiros, do Atlético é muito forte. Mas meio campo e ataque não. Precisa de muita coisa ainda. O Vila Nova fez grandes contratações, principalmente para o meio campo. Gosto demais do meio campo do Vila Nova, né? Com o Maranhão, o João Vieira e o Marquinhos Gabriel. Apesar de envelhecido, né? A idade desses jogadores já está avançada, mas são jogadores de muita qualidade. A defesa, para mim, eu não gosto do Formiga na lateral esquerda. Para mim, ele não fez um 2025 bom e o Vila Nova precisaria de um outro lateral esquerda. E o ataque, para mim, deixar o André Luiz e deixar o menino Pajé de fora é um crime. Né? Se o treinador fizer isso, ele está praticando um crime hediondo contra a sociedade brasileira. Vou usar suas palavras, Thiago. Tem que colocar o De La Torre na posição dele, que é central, centroavante, e o Pajé fazendo ali um quarto homem, seja pela direita ou pela esquerda. Aí fica à vontade do treinador. Mas é um 11 bom. Para o Vila Nova, falta elenco. Ele não tem no banco de reservas jogadores à altura dos titulares. Então o Vila Nova ainda carece, ao meu ver, de contratações para deixar um elenco forte. O 11 é muito bom. E o Goiás tem, sim, um 11 que termina 2025, né? A base que ficou. Chega o Lourenço para médio volante. Esse meio campo do Goiás com o Lourenço e o Brian, para mim, são jogadores bons. O Juninho, para mim, não dá conta mais. O Goiás tem que contratar alguém para o lugar dele. No máximo, para compor elenco, o Juninho. Titular, não acredito. O ataque do Goiás foi esquecido aí de colocar o melhor deles, que é o Jajá. Então, o Jajá tem que jogar por um dos lados. Seja no lugar do Pedrinho, seja no lugar do Jean Carlos. E aí o ataque fica muito mais forte. O Jajá, no segundo semestre de 2025, foi o melhor jogador do Goiás, contando todas as posições. Então ele tem que ser titular. E o Goiás, ainda assim, tem uma boa base para o elenco, né? Jogadores que jogaram 2025, jovens da casa, como por exemplo, o Antony na zaga, que é um menino muito promissor. Tem os volantes, o Baldória, tem o Lucas Rodrigues, jogadores que podem ajudar. Então o Goiás, nesse momento, Thiago, está melhor que os outros dois. Tem um 11 competitivo, batendo de frente com o Vila Nova, mas tem um elenco, para mim, mais completo. E ver o Goiás escalado com Caito na direita e Danilo na esquerda, 2 laterais oriundos da base, posições mais carentes do atual futebol brasileiro, é muito bom. Eu começaria jogando com os dois, com o Caito na direita, Danilo na esquerda, e o Goiás estaria dando a eles sequência para eles terem confiança de mostrar muito futebol no Goiás, Thiago. 1h29 da tarde agora, 1h29 em Goiânia. Gente, se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou? Aqui tem. Da Nove Restaurante, a comida caseira mais gostosa, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Pizzas e a melhor pizza do Brasil. Peça pelo app da 99 Food. E GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás.
com 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga também da qualidade. Deixa eu mandar aqui um grande abraço pro meu amigo, meu irmão, melhor personal trainer do Brasil. Alô, Netinho! Grande Netinho, vilanovense apaixonado, falou assim, Thiago, de 1 até 3 da tarde é religioso, eu paro tudo pra ver o programa. Netinho, tamo junto, viu? Um abraço pra você, Deus te abençoe, Deus te proteja, e muito cliente em 2026, que o seu menino bom e merece. Outra pessoa também que é apaixonada aqui no programa, o Tim, e esse daí é fantástico, o grande Lorenzo, que é um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. O moleque é bom pra caramba. Filho do Marcos Lorenzo, que foi diretor do Vila, é conselheiro e tal. Sujeito maravilhoso. Meu amigo, meu irmão, falou também, Thiago, eu morro de rir de vocês. Eu paro tudo que eu tô fazendo pra ver o programa. Então, Lorenzo, grande abraço, viu, fera? Tamo junto. Vai mandar aquele beijo pra ele, não? Não, que ele é bonito, tia, hein? Manda depois, a gente apaixona. Não dá. Melhor não arriscar, tia. Larga a casa, deixa quieto, né, Tino? Não mexe com isso, não. Deixa quieto, então. Sem beijo molhado pro Lorenzo. E pro Netinho também. Agora sim, gente, eu tô triste, Tim, porque eu concordei com grande parte do comentário do Jean Lopes. Não, e foi bom que o Jean lembrou do Jajá. Só que eu discordo de um ponto frontal. Eu discordo de um ponto frontal. Pra mim, o time do Atlético não tá tão distante, não. A parte do meio de campo, sim. Mas a defesa do Atlético é muito boa, talvez a grande defesa do futebol da capital nesse momento. Uma defesa que me passa muita convicção. E o ataque do Atlético é muito bom também, gente. Pô, você pega um Derek, você pega um Jean Dias, você pega esse garoto Yuri, você pega o Kevin Ramires. O ataque do Atlético é bom. Tem o Vitinho também. Tem o Vitinho que tá chegando agora, tá contratado. Pra mim falta um grande camisa 10, que não é o Ariel, e talvez mais 2 volantes, porque o Atlético usa muito volante, né? Agora, nesse ponto que ele falou, que a gente tá criticando muito o Goiás, mas pra mim hoje o principal time do futebol goiano pra começar o campeonato goiano é o Goiás. Ou não? É, porque ele manteve uma base maior. O Goiás tá forte pra caramba, cara. O Goiás, ele tem um time pronto. Aí a gente pode discutir essa qualidade do time. O Jean foi muito bem. O time é bom, time pra campeonato estadual. Pra mim, o Jajá hoje... E tem o Rodrigo Soares também, né? Pelo que terminou... Mas aí é opção, né? No caso do Jean, ele prefere o Caio. Mas eu duvido que o Rodrigo não comece jogando. Eu prefiro o Rodrigo nesse momento pelo final de temporada do Caio. Mas aí é questão de opção, de opinião de cada um. São 2 boas opções. 2 boas opções, né? O garoto Danilo é muito promissor. Infelizmente, nessa temporada ele teve aquela lesão, né? Fraturou lá o braço no jogo contra o Brasiliense, mas é um garoto que é muito promissor. Muitos não gostam, queira ou não queira, ele tá no elenco. O Moraes oscila, teve alguns jogos ali que ele conseguiu fazer bem, mas a maioria ele não jogou bem, mas tá aí. Eu imagino que o Goiás vai buscar mais um lateral esquerdo, mas tem um time já mais pronto, né? Tem um time mais preparado do que os demais. O Atlético realmente tem esse buraco aí no meio campo, vai precisar de mais reforços pro meio campo. E o campo do Atlético é fraquíssimo, né, gente? Praticamente, ele tem 2 jogadores, né? Fala o português. Hoje ele tem Igor Henrique e Ariel. E você não sabe que tipo de resposta o Igor Henrique vai dar lá. Tem isso ainda. Eu gosto do Igor Henrique. Pra mim ele é muito bom jogador. Pra mim ele vai conseguir jogar com a camisa do Atlético. Mas você não pode arriscar tudo num jogador só, né? Precisa de ter outras peças. Isso que você está falando, Thiago, é pertinente, viu? A gente precisa ver qual que é o elenco do Atlético hoje também. Não, mas você pega, por exemplo, comandante, o Netinho vindo pro campeonato estadual. Já melhora. É uma incógnita, certo? Sim. Eu acho, não tem nenhuma informação, você sabe disso, que eu não perguntei ninguém sobre isso. Eu acho que o Netinho vai querer disputar o Campeonato Paulista. Você acha, né? Eu acho. Eu também acho que sim. Porque é bom pra ele, ué. Todo mundo quer disputar a visibilidade é muito maior. É o campeonato estadual que os jogadores querem disputar, é o Paulista. Carioca não faz questão nenhuma de disputar com Entre Riense, contra Volta Redonda. Ninguém quer. Resende. Agora o Campeonato Paulista, bicho, quem não quer? Mas assim, é um campeonato de 3 equipes extremamente equilibradas. Mas hoje eu não vejo um desequilíbrio tão grande. Eu não vejo, mesmo assim, nós 3 voltamos no Goiás. Mas eu não vejo também o Goiás tão à frente dos demais. Tá num processo ainda, deve chegar mais jogadores aí. A tendência é que aconteça isso, né? O André hoje mesmo falou do Luizão, um zagueiro, se bem que eu vejo nesse momento o Luizão não consegue, pela minha visão, ser titular. O Goiás cogitou aí, o Nicolas, né? Nicolas, o Nicolas jogou no Atlético. Aí pra mim já chega, eu gosto. Esse Luizão, eu lembro dele jogando. Ele fez gol no Vila ano passado, né? Não é bom zagueiro. Ele é alto, ele é muito alto. Lento. Mas agora, assim, com a chegada do Luizão, vão para 5 zagueiros, né? Então eu vejo que essa dupla Luiz Felipe e Lucas Ribeiro deve ser titular, pelo menos na minha visão. Gente, o Michel Alves aí, o Vitor Rancho, eu acho que ele começou bem aí na questão de contratação, já fechando com o Lourenço, viu?
uma outra política de contratação, certo? Não é aquele negócio, eu vou trazer o cara porque há 10 anos ele jogou bem lá no Guarani, ele tem 37 anos. Não é. Eu trouxe o Lourenço, que jogou bem no Ceará nesse ano e tem 28. Ou seja, me parece, né, muito prematuro você afirmar isso. Então eu vou colocar nessa condição, nessa condicionante aí. Me parece que a política de contratação do Michel, ela é diferente da do Andrino, que é trazer jogador mais novo, né, e que esteja efetivamente atuando e dando resultado. 1h36 agora, debate das ceras até as 3 da tarde, oferecimento Pasta Rosa. Guerra total das pragas urbanas, ligue agora, 3091 5050, não tem praga que aguenta. Nova loja Moreira da Gente no Shopping Buena Vista. Passa lá para conhecer e aproveitar. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Operação Limpa Pátio na Vez, Zagueirão na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E é claro, gente, sempre bom falar para você da Seba, porque tá rolando o Natal da Sorte Seba, para você aproveitar, revestimento em pisos por apenas R$ 22,90. E tem aquele sorteio maravilhoso do Corolla Cross. A cada R$500 em compras, você leva o cupom para casa. Venha pra Seba, o melhor da construção, com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Alô, Zé Lucas, grande Zé Lucas, tá ouvindo a gente aqui, baita assessor de imprensa, jornalista de mão cheia, dizendo que o Jajá, para ele, é o melhor ponta do futebol goiano. E eu tô com ele nessa. Para mim, a briga é boa entre o Kevin Ramírez e o Jajá. 2 baitas pontas. Se o Vila tivesse trazido o Janderson, pelo jeito não vem, entraria na briga também, mas pra mim são os 2 principais pontas, com o Jajá tendo feito uma Série B melhor. Jajá jogou melhor. Bem, né? O Jajá é bom jogador, né, gente? Ele começa mal. Ele foi criticado aqui, mas você lembra o que eu falei? Eu vi esse cara jogando na Portuguesa. Já não é um que o Santa Claus moía ele de baixo. Esse mesmo, acabava com a raça dele, mas ele pediu desculpa aqui ao vivo. O que te fez mudar, o Santa Claus? Ele pediu desculpa aqui ao vivo. Eu não. Ele fez um goiano horroroso. Já jogou. Não, mas ele não jogou goiano, não. Ele jogou já no início do Brasileiro. Não, então foi o início da Série B, jogou muito mal na Copa Verde também. Mas depois ele voltou a jogar bola. Se o cara tá mal, eu tenho que criticar. Se tá bem, eu tenho que elogiar. Eu falei. Quando ele começou a jogar bem, eu fui um dos primeiros a elogiar. Você esculhambava com ele, o Santa Claus. Ele fez um jogo, Nivaldo, contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Ele arrebentou com a partida. Eu defendi ele aqui, eu briguei demais com esse Gen com o Ney. Os dois criticavam demais. É igual o Pedrinho, que o Thiago vive pegando no meu pé. Esse fez é um fraco. ótimo primeiro turno. Esse é fraco. Do campeonato da Série B. Foi o melhor jogador do Goiás no primeiro turno. Nós elegemos ele aqui umas 3 ou 4 vezes. Esse é comum. Como o melhor em campo. Esse eu é elogiei. comum. Segundo turno dele, ele foi mal. Eu critiquei. Esse foi muito comum e é comum. Aliás, se o Goiás tiver proposta por ele, vende Goiás. Vende, faz negócio. Ô, Thiago, no gira passado, a máquina, que agora, você agora é muito bem casado. Sim. Você agora é muito bem casado. Mas no passado, o Pedrinho tomou alguma namorada sua? Não, meu filho, eu acho ele comum. Você deu uma raiva do Pedrinho. Eu acho. Pra que isso? E assim, você é apaixonado nele. Acho que deve ter uma foto dele assim de Não, sunga tanto é que eu falei que o no seu Jajá quarto. tem jogado no lugar dele agora. O Pedrinho é um jogador comum, gente. É isso. Não é péssimo, não é fraco, não é horroroso, mas é um jogador comum. Não é isso tudo que você fala, mas respeito sua opinião.